Na última semana, iniciamos uma nova série de reflexões intitulada Mordomos. Iniciamos essa série afirmando que mordomia, palavra derivada de mordomo, não tem nada a ver com regalia ou com algum privilégio obtido sem esforço ou sem trabalho. Não, mordomia não tem nada a ver com isso, embora a palavra na língua portuguesa possa ter também este sentido. Pelo contrário, no sentido cristão, no sentido bíblico, e que nós tomamos aqui nessa série de reflexões, mordomia tem a ver, isso sim, com muito trabalho e responsabilidade. Nós vimos aqui na semana passada que o mordomo está muito mais para um CEO ou diretor executivo de uma empresa do que qualquer outro tipo de analogia que a gente possa fazer. Diretores executivos de todas as coisas que o Senhor nos deu para administrar. Isso significa ser um mordomo. Dito isso, naquela nossa primeira reflexão, na semana passada, nós falamos do começo de tudo. Começamos do zero, começamos falando do temor do Senhor. O temor do Senhor como um princípio, não apenas da sabedoria ou da vida que vale a pena viver, mas o temor do Senhor também como um princípio para a boa mordomia, a boa administração dos bens do Senhor. Lembrei aqui também, semana passada, que temor do Senhor tem tudo a ver com o primeiro mandamento. Aquele mandamento onde Deus pede que demos a Ele toda a honra, toda a glória. Eu sou o Senhor teu Deus, não tenha outros deuses além de mim. Conforme escreveu Martinho Lutero, no Catecismo Maior, esse primeiro mandamento encabeça os demais. Ele é o cabeça, o primeiro. E do temor e do amor a Deus deve vir o cumprimento de todos os demais mandamentos. Em outras palavras, o que Lutero está dizendo com isso é que a vida toda, a ação humana, aquilo que segue ao primeiro mandamento, deve vir como resposta ao temor e ao amor que nós temos por aquele que é o nosso Criador, o nosso Deus, o nosso Senhor. Pois, conforme o próprio Lutero também escreve lá no Catecismo Maior, onde a cabeça da pessoa está no caminho acertado, e aí ele fala do primeiro mandamento como cabeça, onde a cabeça da pessoa está no caminho acertado, a vida inteira também deve estar no caminho certo, e vice-versa. São palavras do Reformador. E nós aplicamos esse princípio no nosso tema da mordomia. E dissemos que o mordomo precisa ter a cabeça no lugar. O mordomo precisa saber a quem ele serve. Ele precisa saber a quem ele presta contas. E aí nós tiramos duas conclusões importantes. Pode passar ali. A primeira delas é que nós precisamos ter consciência a respeito da propriedade e de nossa responsabilidade enquanto mordomos. Salmo 24, verso 1 fala sobre isso. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe. E a segunda conclusão, que nós tratamos semana passada, precisamos também ter consciência sobre a prestação de contas e a nossa recompensa. A recompensa que aguarda a todos aqueles que forem fiéis mordomos dos bens do Senhor, fiéis diretores executivos daquilo que Deus lhe deu para administrar. Palavras do apóstolo: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor, e não as pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Colossenses 3, 23 e 24. Esse é um pequeno resumo daquilo que a gente viu na semana passada. Hoje nós queremos dar um passo adiante dentro dessa série de reflexões, e queremos refletir sobre aquilo que talvez seja o primeiro e mais importante dos bens
confiados a nós, para que usemos com consciência e com responsabilidade, como bons mordomos dos bens do Senhor. Estou falando do dom da vida. Por isso, o título da nossa reflexão de hoje, a mordomia da vida. O cuidado, a boa administração da vida. Para falar sobre isso, eu lembrei de um outro texto bíblico, de Mateus capítulo 6, o próprio Jesus falando. Ele diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E a pergunta é dirigida a você também. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado? Um côvado é o que? É essa distância, né? Do cotovelo até a ponta do dedo. Quem de vocês consegue acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Mas pastor, talvez você levante a mão. Eu sou uma pessoa atlética. Eu malho 2 vezes por semana ou 2 horas por dia. E aí o seu companheiro do lado diz: e eu pedalo 200 quilômetros por semana. É claro que o cuidado com a saúde pode acrescentar alguns côvados no curso da minha vida, né? E eu, o outro sujeito levanta do seu lado e diz: eu tomo uma variedade de suplementos, uma variedade de vitaminas e ômegas de todo tipo, que me deixam com a aparência muito mais jovem. Pois é. Diante desses argumentos, eu fico até sem saber o que dizer. Talvez tivéssemos que rever essa fala de Jesus, então. Ou talvez fosse melhor tentarmos entender o que Jesus de fato quis dizer com isso. O que Jesus quis dizer com essas palavras. E folheando a Bíblia, me deparei com o Salmo 39. Que foi o salmo que nós lemos agora há pouco. No verso de número 5 do Salmo 39, nós encontramos lá o seguinte: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, à tua presença o prazo da minha vida é nada. Foi exatamente isso que Jesus quis dizer com aquelas palavras de Mateus que nós observamos antes. Aquela história sobre acrescentar côvados, né, ao curso da vida, tomando como referência a presença de Deus, a sua eternidade, né? A nossa vida não passa de um sopro. Aliás, é justamente isso o que diz a sequência do texto do Salmo 39. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Claro, todos nós sabemos que, embora todo o cuidado com a vida e a saúde sejam e são, de fato, muito importantes, fazem parte da nossa mordomia, cuidar da nossa saúde faz parte também da nossa mordomia. O fato é que, apesar disso, prolongar a nossa existência terrena é algo que foge ao nosso controle. Não conseguimos acrescentar um único côvado ao curso de nossa vida. É isso que Jesus está nos fazendo pensar com aquelas palavras. Por quê? Porque a vida e a sua duração também, né, pertence àquele que é o Criador e doador dessa vida. Se for verdade, e de fato assim nos diz o salmista no Salmo 39, se na presença do Senhor o prazo de nossa vida é nada, então precisamos lembrar que a vida, embora seja curta, é um presente divino, é um presente de Deus, que nos é dado por um curto período de tempo, para que seja bem administrada. A vida, o pulsar da vida é o primeiro e mais importante dos bens postos ao nosso cuidado. Todos os outros são uma decorrência dela. Não fosse a vida, nenhum dos outros faria sentido. Mas, pastor, você me pergunta novamente, e aquela frase que diz assim: a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser, não é verdadeira essa frase? Pois é. Há um conselho fundamental do autor de Eclesiastes, que responde a essa indagação.
Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração, mas lembre de uma coisa: Deus o julgará por tudo o que você fizer. Não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. O que Eclesiastes está querendo nos dizer aqui, mais uma vez, é que o cuidado deve fazer parte de nossa vida. O cuidado também com os desejos do coração. Por isso, o alerta aqui é esse: cuidado para que você não se torne escravo dos desejos do seu coração. Recado dado especialmente aos mais jovens, mas que vale para os jovens até 99 anos, né? De novo, consciência a respeito da propriedade, que nós vimos semana passada, consciência a respeito da propriedade de quem é a vida que eu recebo, consciência a respeito de nossa responsabilidade para com aquilo que nós recebemos, consciência a respeito da prestação de contas. É o que o autor de Eclesiastes também está alertando aqui. A vida humana, que eu digo, é um milagre. É um milagre, ninguém tem dúvida disso. É um bem inestimável dado por Deus para que dela, da vida, nós desfrutemos com responsabilidade. Pense, por exemplo, se entrasse por aquela porta alguém paraplégico em uma cadeira de rodas, sem nós esperarmos, entrasse um paraplégico por ali, e nós orássemos, pedíssemos a Deus em favor dele, e esse paraplégico de repente se levantasse da cadeira e andasse sozinho. Seria um milagre, certo? Seria um grande milagre, ficaríamos maravilhados com isso. Mas e se eu lembrasse que você levantou hoje e andou? Isso também seria um milagre? Com certeza. Assim que você acordou, abriu os olhos, enxergou, isso também é um milagre. A vida como um todo é um milagre. Pense, por exemplo, que a cada batida do seu coração, o sangue dentro do teu corpo, o sangue que o coração bombeia, percorre a cada batida do seu coração entre 90 e 100 mil quilômetros, o que equivale a 2,5 voltas ao redor da Terra. E esse sangue leva a cada minúscula célula do seu corpo exatamente o que aquela célula em específico precisa. Você acha isso uma banalidade? Você tem controle sobre isso? Tem controle sobre isso? Ainda acha que a vida é sua e você pode fazer o que bem entender dela? Cada nascer do sol, cada inspiração de ar em nossos pulmões, cada tic-tac do nosso coração é uma pequena porção da imensa dádiva da vida, que deve sempre ser valorizada e preservada. Valorizada e preservada. E aqui nós nem precisamos entrar em questões como o aborto ou coisas assim. A vida é para ser preservada e valorizada. A boa administração, a mordomia da vida envolve esse reconhecimento, envolve o empenho por uma vida equilibrada, de cuidado com a saúde, de investimento em relacionamentos saudáveis, de cuidado para o bom equilíbrio entre a saúde do corpo e a saúde do espírito. Se, conforme escreveu Martinho Lutero, também no Catecismo Maior, o credo é uma resposta e é uma confissão dos cristãos fundamentadas no primeiro mandamento. É Lutero que está dizendo isso no Catecismo Maior, e esse primeiro mandamento encabeça os demais. Então, a explicação que Lutero dá do primeiro artigo do credo apostólico
deve ser uma forma de reconhecimento pelo dom da vida. Lutero escreve no Catecismo Maior, explicando o primeiro artigo do credo: quero dizer e creio que sou criatura de Deus, isto é, que Ele me deu e sem cessar conserva corpo, alma e vida, pequenos e grandes membros, todos os sentidos, razão, inteligência, etc, etc, comida e bebida, vestimenta, alimento, mulher, filhos, empregados, casa, lar, etc. Além disso, põe todas as criaturas a serviço de nosso proveito e das necessidades de nossa vida. O sol, a lua e as estrelas nos céus, o dia e a noite, o ar, o fogo, a água, a terra e tudo quanto ele carrega e pode produzir. Aves, peixes, animais, cereais e toda sorte de plantas e os restantes bens corporais e temporais, bom governo, paz e segurança. De sorte que se deve aprender por este artigo, primeiro artigo do Credo Apostólico, que nenhum de nós tem de si mesmo a vida, nem coisa alguma do que acabamos de enumerar e do que pode ser enumerado. E também que não está em nosso poder conservar qualquer dessas coisas, por pequena e insignificante que seja, pois tudo está compreendido na palavra Criador. Criador. Nessa explicação do primeiro artigo do Credo Apostólico, Lutero lembra ainda que é nosso dever reconhecer isso, que é nosso dever amar e louvar ao Criador por todas essas coisas. O reconhecimento, a consciência da propriedade de nossa responsabilidade, que nós vimos na semana passada. Em suma, conclui Lutero nessa explicação, dedicar tudo isso, tudo que nós recebemos, dedicar tudo isso ao seu serviço, ao serviço de Deus, conforme Ele exige e ordena nos 10 mandamentos. Prestem atenção nessa expressão de Lutero, dedicar tudo isso ao seu serviço. E aqui um pequeno parênteses. Os antigos gregos, entre eles conhecido filósofo chamado Sócrates, eles usavam o termo arete, quando falavam da adaptação perfeita, ou então da busca pela excelência. Um pouco mais tarde, já na época de Aristóteles, outro filósofo grego, arete, essa mesma palavrinha, passou a incorporar outros significados, como justiça, moderação e autocontrole. Ora, se nós lembrarmos daquela frase de Lutero, de que devemos dedicar tudo isso a serviço de Deus, tudo aquilo que recebemos, dedicar tudo, a vida, etc, etc, a serviço do doador de tudo, daquele que dá sentido ao cosmos, daquele que é o Criador de todas as coisas, tudo isso, dedicar isso ao serviço dele, é o mesmo que buscar a excelência em tudo aquilo que fizermos. É buscar justiça, é manter a moderação para com aquilo que pode prejudicar a nossa vida e a nossa saúde, e a saúde do próximo, é manter o autocontrole em todas as relações humanas, cultivando aqueles dons espirituais que o apóstolo Paulo fala, cultivando a humildade, a confiabilidade, a paciência, o amor, o domínio próprio, etc, etc. Dedicar tudo isso a seu serviço, a serviço do Senhor, buscando a excelência. Numa perspectiva cristã e também luterana, o que não deveria ser uma coisa diferente da outra, portanto, para alguns pode parecer, de uma perspectiva cristã e luterana, poderíamos afirmar com muita tranquilidade que, como diz Lutero, dedicar tudo isso, a vida, o tempo, os dons, etc., a serviço de Deus, não é e não deveria jamais ser um peso.
jamais deveria ser um peso, pelo contrário, deve ser encarado como um grande privilégio dedicar tudo isso, a vida e os dons a serviço de Deus, o Senhor, é buscar a excelência em tudo aquilo que nós fazemos, mas tendo sempre a consciência da propriedade, de nossa responsabilidade, da prestação de contas e da recompensa. A recompensa que está nas mãos de Deus, que está guardada diante dele. Ainda assim, mesmo que na presença do nosso Criador, como dissemos no começo, a partir do Salmo 39, ainda que na presença do Criador o prazo de nossa vida seja nada e não consigamos encompridar a nossa vida em um côvado sequer, menos um palmo, por mais que nos preocupemos e que de fato não possamos acrescentar um dia sequer à nossa vida, é no Senhor que devemos buscar a excelência na nossa mordomia, na nossa administração da vida que Ele nos deu. E como consequência de todas as demais bênçãos. É no Senhor, é nele que devemos buscar a excelência, usar tudo isso ao seu serviço, como diz Lutero lá no Catecismo Maior. Para finalizar, alguém certa vez disse que o cristão, todo cristão, ao acordar de manhã e num gesto de doação, num gesto de entrega, deveria dizer a si mesmo o seguinte: eu não pertenço a mim mesmo, mas a Deus. Não tenho o direito de usar essas mãos como bem entender, pois são dele. E a esta minha língua não é lícito que fale o que quiser, porque essa língua também pertence a ele. Também os meus pés não têm o direito de trilhar caminhos próprios, senão o caminho em que Deus possa acompanhar. Talvez poderíamos acrescentar algo a essa sugestão desse autor, aquilo que nós lemos em 1 João. Essa sugestão poderíamos acrescentar o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho, e que, conforme o texto de João, aquele que crê tem esse testemunho gravado no seu próprio coração. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, não apenas a vida aqui nesse mundo, mas além. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Que assim seja. Amém. Que a graça